A mensagem de hoje é redenção. E antes de ministrar a mensagem, de compartilhar alguns textos, e serão alguns textos, pelo menos mais de meia dúzia de textos, eu quero falar 3 coisas para vocês acerca da mensagem de hoje. A primeira é sobre a importância do tema redenção. A segunda é um esclarecimento em relação à estrutura dessa mensagem. E a terceira é um alerta que eu quero comunicar, eu quero compartilhar e quero fazer a você nessa noite. Muito bem, começando, a importância do tema redenção. A palavra redenção é uma palavra, por um lado, muito simples. Em que sentido, pastor Josué? A palavra redenção é uma palavra simples, no sentido de ser uma palavra extremamente familiar ao nosso vocabulário. Se você se recordar, quando você recebeu a Cristo, se você se recordar, quando você foi chamado pelo Senhor há 10, há 15, há 20, há 30, há 40 anos atrás, muito possivelmente a palavra redenção foi uma das primeiras palavras que você aprendeu e que você incorporou no seu novo vocabulário cristão, sim ou não? A palavra redenção, ela é comum, ela é cantada por nós. Nós oramos e falamos de redenção, nós pregamos e falamos sobre redenção, mas ao mesmo tempo que a palavra redenção, ela é simples, porque ela faz parte do nosso contexto, ela é familiar, ao mesmo tempo a palavra redenção também é extremamente profunda, extremamente complexa. E a palavra complexo significa tecido junto, aquilo que está tecido, aquele que está ponto a ponto colocado de maneira muito unida. E de fato, a palavra redenção, em sua complexidade, ela é importante para a igreja, ela é importante para todo servo do Senhor. Esse ministério costuma dizer que o tema mais importante das Escrituras é o reino de Deus. De fato e de verdade, esse é o tema mais importante. Mas eu posso dizer também que a redenção, ela caminha ao lado da temática do reino de Deus. Nós não podemos falar de reino sem falarmos de redenção. Nós não podemos falar também de redenção sem pelo menos falarmos ou tocarmos na realidade do reino, uma vez que o reino de Deus, preste atenção nessa informação, é o próprio Deus. Eu posso escutar um amém? Nós não estamos falando de que o reino é uma coisa, o reino é um lugar, o reino é um valor monetário ou financeiro, o reino é um simples poder, o reino é o próprio Deus. E nós estamos nesse reino, nós estamos nesse Deus soberano e maravilhoso. E nós estamos, sabe por quê? Porque um dia nós fomos redimidos, graças a Deus. Nós não poderíamos estar mais, porque o homem escolheu e decidiu separar-se de Deus, o homem decidiu e escolheu virar as costas para Deus, mas Deus, sendo rico e favoroso em graça e misericórdia, doação e amor, nos trouxe de volta em nossa consciência, em nosso espírito e em nosso coração para dentro dele mesmo, para o reino, de modo a permanecermos, não apenas da boca para fora, ou teologicamente falando, mas na consciência, no espírito e no coração, ontologicamente dentro desse reino. Por isso a redenção é importante. A redenção, ela perpassa todas as páginas das Escrituras. Ainda que você não encontre o termo redenção em todos os livros, mas a história da redenção, que é o resgate desse homem perdido e distante de Deus, desse homem que está fora da casa do Pai,
a redenção está presente em todos os livros. A Bíblia é a história da redenção. A Bíblia é a história do reino de Deus. E sabe que extraordinário? Nós fazemos parte dessa história de reino e de redenção por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é fazer um esclarecimento a respeito da estrutura da mensagem de hoje. Queridos, já foi anunciado algumas vezes que hoje, esse domingo, dia 13 de dezembro, nós estamos comemorando e celebrando, pela graça de Deus, a última reunião do Partir do Pão de 2020. Isso é bom? Quem está feliz? Glória a Deus. Eu estou feliz. E o esclarecimento que eu quero fazer a você é que eu gostaria muito, e eu sei que o pastor Alexandre provavelmente me escuta e me assiste nessa noite. Beijo, pastor Alexandre, te amo. Estava brincando com ele um dia desse. Ele falou assim: você, há um tempo atrás, não mandava beijo para ninguém, né? Eu falei: é transformação, meu irmão. E ele falou assim: é evangelho e psicanálise, viu, Lúcio? Graças a Deus. Eu mandar beijo para outra pessoa, outro homem, Jesus, jamais. Transformação, evangelho e psicanálise. E como eu dizia, o esclarecimento que eu quero fazer, eu gostaria muito que o pastor Alexandre estivesse ministrando nessa última reunião do Partir do Pão desse ano. Mas os irmãos sabem que não está sendo possível, não foi possível. Portanto, eu queria, alguns vão dizer que é bajulação, viu, Vera? Mas eu não estou nem aí. Outros vão dizer que é sentimentalismo, piegas. Mas eu queria, em honra a esse grande homem de Deus, esse homem dom, compartilhar parte da ministração, da estruturação dessa mensagem, baseada no capítulo 7 do livro Nascidamente. Quem conhece esse livro aqui? Eu gostaria, de um modo honroso, prestar aqui essa homenagem e trazer parte da estrutura dessa mensagem, dando voz a esse profeta, dando voz a esse homem de Deus, Alexandre Rodrigues, que estaria hoje aqui ministrando a última reunião do Partir do Pão de 2020. É claro que eu não vou ministrar ponto a ponto, é claro que eu não vou ministrar todas as páginas, isso é impossível. Para quem está lendo o livro sabe que às vezes uma única frase resultaria em dezenas de ministrações, uma única frase. Mas eu quero me apoiar em algumas estruturas desse capítulo para compartilhar com vocês nessa noite. Mas eu disse que antes de ministrar, eu falaria 3 coisas. Já falei a primeira, a importância da redenção. Já falei a segunda, agora há pouco, um esclarecimento da estruturação dessa mensagem. E a terceira, eu quero fazer um alerta para você que está aqui nessa noite. E para você que também me acompanha e me assiste na sua casa, no seu trabalho. Eu assisti nessa semana, queridos, talvez vocês também tenham assistido, um videozinho que foi postado lá no De Volta à Palavra Oficial, de alguns pregadores renomadíssimos, sabe? Muito, mas muito, o crème de la crème da teologia mundial. Não é pouca coisa, é muita coisa. Doutor, pós-doutor, doctor. PhD, tudo que você imaginar, você pode colocar e você pode multiplicar, falando a respeito de um evangelho que é perigoso. E esse é o alerta que eu quero fazer para você nessa noite. A ministração de hoje é perigosa, muito perigosa. Nós somos o tipo de igreja de ministério que para muitos nós somos considerados uma praga. Nós somos considerados hereges e heréticos, e nós somos considerados uma mancha
para a igreja, porque nós pregamos um tipo de evangelho dito por esses que é evangelho perigoso. Então, aqui entra e cabe o meu alerta. Se você tem medo do perigo, você tem a oportunidade de se levantar e se retirar antes que eu comece a ministrar. Se você que me acompanha agora tem medo do perigo, você pode assistir outra coisa no YouTube. Vai assistir Lucas Neto, vai assistir qualquer outra coisa, vai assistir piada, vai assistir as gravações antigas do Faustão, mas não acompanhe essa ministração porque ela é perigosa. Sabe por que ela é perigosa? Eu anotei algumas frases aqui, desses tão importantes colaboradores da teologia. Essa mensagem é perigosa porque nós somos um grupo de pessoas que afirma que Deus ama a todos os homens incondicionalmente. E eles disseram que isso não é verdade. Eles disseram que Deus não ama a todos os homens incondicionalmente. E se eu não tivesse sentado, eu teria caído quando eu assisti isso. Mais uma informação, eles disseram que o reino de Deus não é a sua vizinhança. Quem assistiu esse vídeo? O reino de Deus não é um lugar onde você pode se sentir, de repente, à vontade e confortável. Deixa eu traduzir isso. Ele utilizou uma expressão idiomática, mas eu vou falar numa expressão muito brasileira. O reino de Deus não é a casa da mãe Joana, e eu sei disso. Porque o reino de Deus é Deus e a casa de Deus e o próprio Deus. Você não faz parte de uma vizinhança, meu querido. Você não está ao lado de uma vizinhança. Você está intrinsecamente e essencialmente plantado e habitando no próprio Deus, na casa de Deus. Deus é a casa, Deus é o reino, Deus é a esfera, Deus é a atmosfera, Deus é aquilo que nós precisamos. Então essa mensagem é perigosa, ela é escandalosa, porque afirma que Deus ama a todos os homens incondicionalmente. Deus ama o ateu, Deus ama o muçulmano, Deus ama o hindu, Deus ama até o católico e o protestante também. Deus ama você, como Ele não amaria os outros? Mas uma coisa que é dita por esses renomados mestres da teologia, preste atenção: o pecador, isso é para você, Rodolfo, precisa ficar infernalmente aterrorizado diante da ira de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você tem medo de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você está terrivelmente aterrorizado, com as pernas bambas, porque você ouviu, certa vez, alguém dizendo o seguinte para você: se você não receber a Cristo, se você não aceitar a Jesus, Deus vai lançar você inteiro, vivinho da Silva, dentro do inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Pastor, não existe inferno? Existe. Pastor, não existe o lago de fogo e enxofre? Existe. Pelo menos a Escritura assim afirma. Mas nós não estamos aqui porque nós temos medo de Deus. Amém? E essa informação é escandalosamente perturbadora para muita gente, porque tem gente que não consegue entender como um ser humano pode amar a Deus sem ameaça e sem violência. Tem gente que não consegue entender como alguém pode servir a Deus simplesmente enxergando e devolvendo para Deus todo o louvor, toda a glória, toda a honra que Ele merece. Tem gente que não consegue entender, isso é loucura.
Mas eu digo para você, isso não é loucura, isso é simplesmente reconhecimento e conversão e metanoia. É mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança de coração, é mudança de rota, é mudança de visão, é mudança de propósito, é mudança de paradigma, é mudança que nos faz olhar para o Calvário, que nos faz olhar para a cruz e não ver simplesmente um perdedor, e não ver simplesmente um verme ensanguentado, mas ver na cruz o Verbo, o Logos, o Criador, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o único e verdadeiro Deus. Aplauda o Senhor. E é isso que move o coração de um ser humano insignificante como eu e como você. Não importa se judeu ou gentil, a olhar para a cruz e aplaudir a cruz, e olhar para a cruz e amar a mensagem da cruz, e olhar para Cristo e falar: Senhor, eu amo a Ti de todo o meu coração. Isso é redenção. A redenção nos alcança e nos faz ver aquilo que nós não éramos capazes de enxergar. E eu quero informar você que nos assiste agora, e eu sei que essa ministração vai correr o mundo, amém? E eu sei que essa ministração vai ser apedrejada, mas não tem problema não, porque o que nos importa é servir a Deus. E eu quero dizer para você e para os irmãos que estão aqui, nós vamos continuar pregando esse evangelho escandaloso. Nós vamos continuar pregando esse evangelho perturbador. Nós vamos, enquanto nós tivermos vida e fôlego. E o dia em que eu cair, outro vai se levantar. E o dia que o Alexandre cair, outro vai se levantar. Não importa quem esteja pregando, sempre esse púlpito aqui. Eu digo de modo simbólico, é claro, qualquer outro lugar, debaixo de uma árvore, não importa, será um lugar onde o evangelho de Deus, que diz assim: Deus ama a todos os homens, será exaltado. Deus possui uma obra, amém? E redenção é simplesmente a recondução do homem que estava perdido para viabilizar a construção ou mesmo a execução dessa obra de Deus. Eu sei que vocês já escutaram centenas de vezes a expressão que Deus, Ele tem uma economia. Já escutaram essa expressão alguma vez? E por favor, não espante diante dessa palavra, que parece um pouco estranha, sendo utilizada no contexto do evangelho ou da salvação. Mas puxa, será que Deus é economista agora? Deus está mexendo com dinheiro? Deus está mexendo com investimento? A palavra economia, do grego oikos, nomia, oikos, casa, e nomos, lei, administração. E nessa administração de Deus, da casa de Deus, e nós já aprendemos que Deus é a casa, que a casa é Deus, que Deus é o reino, e o reino é o próprio Deus. O homem, ele é convidado a participar na construção desse projeto chamado família de Deus. Mas nós sabemos que o homem, ele se distanciou de Deus. Nós sabemos que o homem, ele virou as costas para Deus, mas Deus não virou as costas para o homem, amém? E nessa obra de reconstrução, de construção ou de recondução, a redenção é um pilar, a redenção é uma ponte que liga novamente esse homem perdido, separado, pecador, destruído, estagnado, ao próprio coração de Deus, à própria essência de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Eu quero ler com você alguns textos nessa noite, que falam a respeito daquilo que está no coração de Deus,
e daquilo que Deus está fazendo em relação à redenção. São 4 textos de modo inicial. Se eu não conseguir ministrar toda essa mensagem hoje, a gente verifica um outro momento para terminar essa ministração. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro texto, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós iremos ler o versículo 3, a parte B, só o finalzinho, e todo o versículo 4. Deus possui uma obra? Deus possui uma obra. E a redenção é o caminho para que essa obra seja executada. Diz o texto da primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, finalzinho do versículo 3. Deus, nosso Salvador, está na sua Bíblia, é isso? Deus, nosso Salvador, está na sua Bíblia? Esse Deus, nosso Salvador, deseja o quê? Todos os homens. Mas vamos partir desse ponto. Deus tem uma obra, a obra da redenção faz parte dessa construção de resgate, de recuperação do homem caído e pecador, e Deus tem um desejo no seu coração. Não é qualquer desejo, você percebe isso? Deus tem um desejo. Que desejo é esse? Que apenas alguns homens sejam salvos. Sim, porque quando Deus olhou para a humanidade, Ele viu a humanidade toda estragada e devorada pelo pecado. Então, Ele decidiu que apenas alguns seriam salvos. Pastor, pensei que você fosse calvinista. Pastor, pensei que você acreditasse na eleição e na predestinação. Deixa eu responder. Eu não sou calvinista, mas eu acredito na eleição e na predestinação. Mas eu não acredito na eleição e predestinação como um mecanismo de castigo, como um mecanismo meritório para dizer assim, você vai e você não vai, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não é isso. O tema de hoje não é eleição, nem predestinação, mas nós vamos entrar nesses textos muitas outras vezes. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Salvação de todos os homens, e o pleno e o absoluto conhecimento da verdade. E nós sabemos, de acordo com o apóstolo João, com o evangelista João, no capítulo 14 do seu evangelho, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, que Jesus Cristo é a vida e que Jesus Cristo é a verdade. O plano de salvação, ou a obra de salvação, o caminho de redenção, a obra de recuperação desse homem destruído, passa pelo caminho chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe redenção, preste atenção, não existe recuperação do homem perdido, não existe salvação, senão pelo pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Eu não estou falando de normas, eu não estou falando de decorar teorias, eu não estou falando de filosofias, eu não estou falando de uma cartilha, eu não estou falando de qualquer tipo de código ético ou moral, eu não estou falando de algum tipo de confissão luterana, calvinista, arminiana, devapiana, assembleiana, anglicana, católica. Eu estou falando da verdade que cura o homem e liberta o homem, Jesus Cristo. Isso é redenção. Amém? Isso é redenção. E esse desejo não está na teologia especulativa, e esse desejo não está nas religiões. Esse desejo está plantado firmemente desde a eternidade passada dentro do próprio coração de Deus.
a salvação, a recuperação de todos os homens, e que todos os homens, com a sua consciência, possam captar e entender, pela transformação de vida, de fé em fé, de glória em glória, possam compreender que Jesus é a verdade, não uma religião, não um homem qualquer, mas Cristo, o Verbo de Deus. Deus tem um desejo. Qual o desejo de Deus? E o que mais? Todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 15. Quem está vivo, diga amém. Deixa eu dizer também, amém. Colossenses 2, do versículo 13 ao 15. Preste atenção, meu querido. Preste atenção, minha querida irmã. Deus tem um desejo, nós já vimos que desejo é esse. Mas aí alguém pode falar, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque tem um problema. O homem é o problema. Primeiro eu apresentei o desejo de Deus para deixar você com o coração muito animado. Mas agora eu vou apresentar um grande problema que você sabe que problema é esse. E muita gente fala, não vai dar certo, porque há um problema. Que problema é esse, pastor Josué? É o pecado, é a morte e a destruição. Mas olha só, Colossenses 2:13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Qual era a condição do homem? Vivo? Atuante? Amando a Deus? Não, como é que ele estava? Morto. Essa era a sua condição? Sim, de todos nós. Morto em delitos e pecados, conforme diz também Efésios 2:1. Esse é o problema. O homem estava morto. Mas vos deu vida juntamente com ele. O Pai vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você se sente abraçado por Deus? Se sente convidado por Deus? Então esse problema chamado morte, separação e pecado não é um problema para Deus, porque Deus, Ele é capaz, Ele foi capaz e continua sendo capaz de vencer qualquer separação. Nós estamos nessa reunião do partir do pão, que sempre é, a todo momento em que ela é celebrada, um testemunho público, universal e espiritual, é um memorial da solução do problema do homem, da solução do problema da humanidade, que nós que estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, alheios a Deus, distantes da casa do Pai, separados do Pai, nós fomos reconciliados e fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue da nova aliança. Então Deus tem um desejo, e esse problema é solucionado pela ação de Deus. Está escrito que o véu que estava no templo, no santíssimo lugar, ele foi rasgado. Já leram esse texto? Já leram esse texto? Alguém se lembra de como o véu foi rasgado? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Uma mão do centro rasgou. Fale mais alto. De alto a baixo. Sabe por quê? Isso é representativo. Isso é um marco. Isso é simbólico. Porque a ação, ela vem de Deus. A ação, ela vem do alto. A mão
que nos liberta, a mão que nos tira do tremedal de lama, não é a mão humana, mas é a mão todo-poderosa de Deus Redentor e Salvador. O véu foi rasgado do alto a baixo, em uma ação divina, em uma ação espiritual, em uma ação unilateral, que não dependia da minha escolha, que não dependia da minha aprovação, que não dependia da minha convicção, que não dependia dos meus méritos, mas dependia única e exclusivamente do amor de Deus, para resgatar o homem. O problema do pecado já foi vencido. Pastor, mas eu não vejo. Eu peco todo dia, eu sei, eu também peco todo dia. Mas o problema do pecado foi resolvido. O problema da morte foi resolvido. Pastor, você está ficando doido. Um monte de gente está morrendo, pastor. Todo dia está morrendo. Eu sei, mas o problema da morte foi resolvido. O problema do diabo foi resolvido, pastor, mas como o diabo está solto? O problema do diabo foi resolvido pela ação de Deus. Deixa-me ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12, versículo 29. Deixa eu ler o versículo 28 também, pode ser? Senão a gente perde o contexto. Se, porém, eu expulso demônios, Jesus Cristo falando, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você percebe a conexão? Porque os demônios, os diabos da mente e do corpo, que faziam também separação entre o homem e Deus, uma vez expulsos, possibilitava e oportunizava a manifestação e a chegada do reino presente, agora clarificado dentro do homem. O reino presente, mas agora clarificado dentro do homem. Mas o versículo 29 que nos interessa um pouco mais, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Esse texto é estranho, mas é Jesus. Jesus, ele é o que entra na casa do valente. Jesus é o que entra na casa do diabo ou de Satanás, e existem tesouros na casa desse valente, existem tesouros, mas o texto diz que é necessário o quê? Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Meus queridos, Satanás foi destruído, ele foi amarrado, derrotado e a cabeça esmagada. A redenção, ela trouxe a nós, não uma mera possibilidade de melhora. Sabe quando você está com dor de cabeça, muita dor de cabeça, e você toma um remédio, na possibilidade, na expectativa de melhorar, e nem sempre melhora? Sim ou não, pessoal? Uma simples dor de cabeça, você toma ali um remédio e às vezes não passa. Redenção não é doril. Redenção é a declaração universal e pública que todos os principados e potestades foram amarrados, destruídos, e a casa do valente foi saqueada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E os bens foram tomados, e os bens foram levados. E você pergunta: pastor, cadê os bens? Cadê, pastor? Eu quero esse tesouro porque deve ser uma coisa preciosa demais. Olha para a esquerda, pode olhar, olha para a esquerda, em nome de Jesus. Olha para a direita, em nome de Jesus. Olha para trás. Olha aí, tanta gente linda, sorrindo para você,
sorrindo com os olhos. Está aqui, parte da riqueza que foi reconquistada e reconduzida à casa do Pai. Deus tem um desejo. Eu sei que há um problema, mas há uma ação também de recuperação, de reconciliação, de redenção, de remissão, de resgate, de transformação, e haverá um resultado, não apenas escatológico, mas um resultado presente, um resultado atuante todos os dias. E eu quero ler esse texto para você também. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, último livro do Novo Testamento, capítulo de número 21. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você sabe que o mar, ele representa o domínio dos demônios? O mar é símbolo da ação do império das trevas, símbolo da divisão, as águas de morte. E quando o texto diz que o mar não existe, o texto quer dizer para a gente que há um novo céu, há uma nova terra, e não existe mais separação, não existe mais condenação, não existe mais nada que possa ser um obstáculo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, porque a humanidade está completamente apacentada, amalgamada e reunida com seu pastor, com seu Deus e com seu Senhor. E também a cidade santa. Qual é o nome dessa cidade? Ah, pastor, eu sei. Um dia eu vou morar lá. Eu sei, pastor. Desde que eu era criança, eu escuto essa história, e um dia eu vou morar no céu. Um dia eu vou morar na Nova Jerusalém. E é por isso que nós somos perigosos. Viu, Almir? Essa igreja é perigosa. Porque a igreja que diz que você não vai morar no céu. Lúcio, você não vai morar no céu. Depois de 9 meses sem vir aqui, você acha que eu não ia dizer isso para você? É claro que você não vai. Camila, você não vai morar no céu. Quem mais? Deixa eu olhar para a cara de alguém aqui. Pronto. Serjão, você que me deixou na mão 3 domingos consecutivos sem abrir a reunião, você também não vai morar no céu. Irmãos, mas não é por esse motivo. Não é porque você não veio sem vir 9 meses, ou não abriu a reunião, não é isso. O plano de Deus, o propósito de Deus é construir uma nova humanidade. O plano de Deus, o propósito de Deus é fazer de tições queimados, chamuscados, de homens perdedores, de uma humanidade desintegrada, fracassada e condenada, é transformar essa humanidade, outrora rebelde, em uma humanidade reluzente, glorificada, exaltada, com uma humanidade agora que pode revelar no seu caráter, no seu olhar, nas suas palavras, no seu rosto, na sua voz, no seu coração, em cada parte, em cada átomo do seu corpo, a expressão exata de Deus. Isso é Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é um lugar para você morar. A Nova Jerusalém não é um ambiente para você passar suas férias. Férias eternas. Venha para a Nova Jerusalém Gold Resort. Você que teve uma vida de fracassos, uma vida de desilusões, compre o seu
pedacinho no céu. Não, não é isso. Nova Jerusalém é a história final e máxima. É a consumação da obra eterna de redenção. Vai ficar para um outro dia, mas eu vou continuar. Eu vou terminar de ler esse texto e a gente vai continuar em outro momento. Vocês querem a parte B da mensagem? Quem quer a parte B da mensagem? Então tá certo, vocês terão a parte B da mensagem. Mas diz o texto: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, como o véu que foi rasgado, de alto a baixo, a nova Jerusalém, ela vem do céu para a terra. Por isso eu digo para você que você não vai morar no céu, mas o céu, entenda, enquanto atmosfera, o céu enquanto símbolo de Deus, ele vai descer para a terra. Eu sei que tem gente que não está entendendo nada que eu estou falando, mas não tem problema não, a gente vai conseguir. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Meu querido, de repente você que me acompanha agora, talvez seja a primeira vez, depois de 40 anos de evangelho, que você está escutando esse texto, lido e explicado e exposto dessa maneira. Jesus, o noivo, não vai se casar com uma cidade. Seria fetiche. E a gente chamaria os especialistas aqui para tratar da psique de Jesus. E aí, Jesus, qual o seu problema? Pois é, porque na eternidade eu programei um projeto. Eu quero casar. E quem é a noiva? É uma cidade. Está complicado. Jesus não vai casar com parede. Jesus não vai casar com pedra. Jesus não vai casar com estrada, com pista. Jesus não vai casar com fonte. Jesus vai casar com a noiva do Cordeiro, chamada Nova Jerusalém, da qual eu, você e milhares e milhares e milhares e milhares fazem parte. Esse é o propósito de Deus, é a economia de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo a respeito da Nova Jerusalém: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lembra que eu falei para você que não há problema que Deus não possa resolver? Você acredita naquilo que está escrito, nas palavras de fechamento das Escrituras, que Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, que a morte já não existirá? Nós podemos passar nessa vida pela morte, e é possível que isso aconteça, sim ou não? É possível, e há inúmeras e centenas de maneiras de morrer. Mas há uma promessa, há uma certeza e uma firme convicção que a morte um dia não mais existirá. Porque a redenção resolveu esse problema. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha para a sua vida. A sua vida significa primeiras coisas, em muitos aspectos. Mas um dia você vai olhar para trás, e essa vida de luto, de dor,
de morte, de sofrimento, de despedidas, de choro, de pranto, de dúvida, de agonia. Será chamada de primeiras coisas que já passaram, porque o Cordeiro nos redimiu desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, quando Ele estava na eternidade. Esse projeto redentor, redentivo, já era a fecundação do universo. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu vou repetir a última parte desse versículo. Eu não posso sair daqui sem repetir a última parte desse versículo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você vê um Deus com um porrete na esquina, dizendo assim: se você não me amar, eu vou te matar? Você vê um Deus aqui descrito dizendo assim, que eu não amo a todos incondicionalmente? Mas eu vejo um Deus que diz: eu. Quem tem sede? Quem tem sede aqui? Sede de Deus. Não é a sede da samaritana, do poço lá de Jacó, não. Não é H2O, não. É Deus. Quem tem sede de Deus aqui? Está escrito: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.